Sabe, por trás de toda decisão do governo tem um rastro digital, um registro. Mas e se esse rastro, que é basicamente a nossa história, virasse um dilúvio de dados, completamente sem controle? O que acontece? Olha só esse número: 300 milhões. É uma loucura. Essa é a estimativa de e-mails de uma única gestão presidencial americana, a do Barack Obama. E, pasmem, isso é só uma pequena parte do todo. O volume de e-mails governamentais cresceu de um jeito exponencial. Para você ter uma ideia, na época do Bill Clinton a gente falava em 32 milhões. Hoje? Bom, hoje é um verdadeiro oceano digital. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: o que acontece com tudo isso? Para onde vai essa montanha de informação? Essa memória, que é de todos nós, está sendo guardada direitinho? Ou será que ela está simplesmente se perdendo no meio do caminho? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, olhando de perto um estudo bem revelador sobre o assunto. Ok. Para a gente começar a entender o tamanho desse desafio, primeiro a gente precisa mudar a forma como pensamos sobre um e-mail, especialmente um e-mail no contexto do governo. Pensa assim, ele não é mais só uma mensagem rápida, ele se torna um documento oficial. É tipo o equivalente digital de um memorando carimbado e assinado, sabe? Um registro que vale como prova. E olha, essa citação aqui de Oliveira e Pinto mata a charada. Ela diz que, muitas vezes, o e-mail é o único registro que existe sobre uma negociação ou uma decisão. Pensa no peso disso. Não é uma conversinha de corredor, é o documento que prova que algo foi feito. O mais impressionante é a velocidade com que tudo isso mudou. O e-mail começou como uma ferramenta super simples. Aí veio a internet e, com ela, os famosos 3 Vs: volume, velocidade e variedade de informação. O resultado? Hoje, o e-mail é, muitas vezes, a principal e, de novo, a única prova de como o governo está trabalhando. Beleza. Se os e-mails são tão cruciais assim, como eles estão sendo cuidados na prática? Bom, uma investigação feita em ministérios federais aqui no Brasil acende um sinal de alerta bem grande. Olhando assim de primeira, os dados parecem bons, né? Quase 90%, 14 dos 16 ministérios estudados dizem que tem uma política para e-mails. Parece ótimo. Mas aí vem a pegadinha. Que tipo de política é essa exatamente? E é aqui que o problema aparece. A resposta é que essas políticas são todas sobre segurança de TI. O foco é proteger o sistema contra hackers, contra falhas, não em preservar a história que está ali dentro. É sobre proteger a caixa e não o conteúdo. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. A turma de TI está preocupada com a segurança do sistema hoje. Já a gestão de arquivos, o pessoal da arquivologia, está pensando na autenticidade e no acesso a esses documentos no futuro. É exatamente aquilo. Uma coisa é trancar a porta do escritório hoje à noite. Outra, bem diferente, é construir uma biblioteca que vai durar décadas. E aí a gente se pergunta, se não é o TI, então de quem é essa responsabilidade histórica? E a resposta do estudo é bem preocupante. Na grande maioria dos ministérios, ou a tarefa fica por conta de cada funcionário decidir o que é importante, ou pior ainda, o processo para arquivar esses e-mails simplesmente não existe. Fica no limbo. E qual o resultado disso na prática? Esse número aqui é chocante. Quase 94% dos ministérios não usam o código de classificação oficial do governo para organizar os e-mails. O que isso significa? Na prática, é o caos. É como jogar documentos vitais numa sala escura e torcer para um dia alguém achar. Bom, o cenário parece bem bagunçado, né? Mas a boa notícia é que esse problema não é sem solução. Muito pelo contrário. Já existem outros modelos por aí, em outros países, que mostram um caminho. Vamos dar uma olhada em como isso pode funcionar? Olha que interessante a solução dos Estados Unidos. Lá, eles criaram uma abordagem chamada Capstone. A ideia é genial de tão simples. Em vez de pedir para cada um dos milhares de funcionários ser um arquivista, eles focam em quem realmente importa. Os cargos de liderança, quem toma as decisões. Os e-mails dessas contas são capturados e guardados para sempre, de forma automática. Para o resto do pessoal, regras bem mais simples e de curto prazo. Interessante, né? E isso não é um caso isolado, não. O ponto principal aqui é que o mundo todo está de olho nesse problema.
Na Bélgica, no Reino Unido, existem projetos internacionais gigantes como o Interpares só para criar modelos e guias para resolver esse desafio, ou seja, já tem um mapa do caminho. Tudo isso nos traz para o fechamento da nossa análise. E a pergunta que fica é, afinal, qual é o custo de ignorar tudo isso? O que a gente realmente perde com essa bagunça digital? Quando a gente junta todas as pistas, o diagnóstico fica bem claro. Se a responsabilidade é do indivíduo, a preservação vira uma questão de sorte. Se o foco é só em TI, a memória de longo prazo é esquecida. Sem um padrão para organizar, encontrar um documento vira uma missão impossível. E a consequência final de tudo isso, a história oficial pode ser simplesmente deletada a qualquer momento sem que ninguém perceba. E aqui está o ponto-chave, o mais importante de tudo. Quando a memória de um governo está guardada em milhares de caixas de e-mail individuais, ela deixa de ser um arquivo público. Ela se torna um monte de coleções particulares, super frágeis e com um risco enorme de sumir para sempre. Isso não é só sobre perder a história, é sobre perder a capacidade de fiscalizar o poder. Então, a gente termina com uma reflexão. Se um governo perde a própria memória, se ele não consegue mais olhar para trás e entender como chegou até aqui, que tipo de futuro ele vai conseguir construir?